A paz do Senhor, queridos, aqui é o missionário Eduardo, fala aqui da Albânia, no leste europeu, região também conhecida como os Balcãs. A bandeira da Albânia está ali atrás, aquela bandeira vermelha com uma águia de duas cabeças. Uma população de quase 3 milhões de habitantes, com apenas 1% de evangélicos neste país. Eu e Jane, minha esposa, estamos aqui há 8 anos fazendo a obra do Senhor. Para os nossos amigos mais chegados, já conhecem o canal, mas não entendem porque o canal ele foi prioritariamente feito para atender a igreja albanesa. Por isso é um canal bilíngue, eu falo em albanês em alguns vídeos, e agora esse primeiro vídeo em português para os nossos amigos que pediram, está aí nosso primeiro vídeo. Hoje não vamos falar da evangelização da Albânia, não vamos falar da Albânia, mas vamos falar do nosso testemunho. Até mesmo me atrevi a fazer uma edição aí, uma vinheta para o canal. Então seguem a vinheta e após ela vamos falar do nosso testemunho. Do Gênesis hoje, em albanês Zanafila Sota. Esse canal ele surgiu em meio à pandemia, nos forçou a usar essa ferramenta do YouTube. Às vezes as pessoas perguntam, mas por que Gênesis hoje? Eu gosto do livro de Gênesis, é um livro inspirado por Deus e serve de base aí para explicar a história da redenção a todos os povos. Mas vamos para o nosso testemunho. Com certeza a Jane também vai estar falando aqui no canal e outros temas a gente pode estar abordando devagar. Então, eu sou do Rio de Janeiro. A minha mãe recebeu certa feita um convite, há muito tempo atrás, de uma senhora para ir à igreja congregacional. Nós éramos pequenos, eu e os meus irmãos. Tínhamos uma irmã mais velha chamada Naná. Ela veio a falecer, mas com certeza eu vou estar encontrando a minha irmã novamente, porque ela está nas mãos do Senhor Jesus. O nome do meu pai é Antônio, da minha mãe Maria, não lembro se citei, meu irmão Edson e meu irmão Edivan, deixo aqui um abraço para eles. E nossa mãe procurou nos levar à casa do Senhor, lá na igreja congregacional em Santíssimo. Aquela igreja é uma igreja reformada, tradicional, eu lembro até hoje do coral, a irmã que tocava o piano, uma igreja bem organizada, abençoada. Eu lembro que nós crescemos ali ouvindo a palavra do Senhor. A primeira vez que eu senti a presença do Senhor, o poder do Senhor Jesus, através da pregação do pastor Kleber, eu estava ali com a minha mãe no culto à noite ou pela manhã, eu não me lembro bem, e de repente ele estava pregando sobre o profeta Jonas, lá no ventre do grande peixe, e eu senti como se o chão naquele momento abrisse e o inferno fosse me tragar. E eu falei para minha mãe, eu preciso entregar minha vida ao Senhor, senão eu vou para o inferno. E no final do culto ele fez o apelo, eu fui à frente, orou por mim. No outro domingo eu fui novamente, porque eu pensei que se eu pequei aquela semana, então eu já vou para o inferno novamente, eu preciso me arrepender de novo. Então, o pastor Kleber me ensinou sobre o plano da redenção, da justificação. Minha mãe também me procurou me ensinar e seguindo na escola dominical, aprendendo mais, eu me considerei que agora eu era uma pessoa salva no Senhor Jesus. Minha mãe também colaborou muito no meu aprendizado inicial, porque ela ouvia louvores em casa. Eu e meu irmão, às vezes, na nossa adolescência crescendo, a gente fazia certa chacota, né? Ria daquelas músicas, J Neto e outras músicas, mas a gente tinha certo temor do Senhor. Mas ali seguindo naquela igreja, com amigos, pessoas conhecidas, que eu tive a oportunidade de agora, antes da pandemia, antes de retornar ao campo missionário, estivemos no Brasil, e encontramos algumas pessoas daquela época, ali da igreja do pastor Kleber, na igreja congregacional em Santíssimo. Eu lembro de pessoas que encontramos, até mesmo meu professor, que foi meu professor na adolescência, o Antônio, tem o mesmo nome do meu pai, e ele disse para mim, eu fui seu professor na adolescência. Uma pessoa muito abençoada, mas por falha nossa, né, falha minha mesmo,
e parece que a morte da minha irmã trouxe um abalo muito forte à nossa família e veio a colaborar aí com o nosso desvio, né? Eu acabei desviando dos caminhos do Senhor ali na adolescência. Claro que a morte da minha irmã não era desculpa, pois ela está na mão do Senhor Jesus, a gente tinha certeza, ela era uma pessoa fiel a Deus, batizada ali naquela igreja, servia ao Senhor Jesus, mas infelizmente a gente acabou se desviando. Mas eu cresci, né, ali na rua, brincando com amigos. Eu lembro também de uma senhora que ela abria a porta da casa, ela colocava uns banquinhos para as crianças. Eu lembro que aquela senhora parece que ela era da igreja quadrangular, e ela convidava as crianças para ouvir histórias bíblicas. Eu lembro até hoje, aquele flanelógrafo, né, aquelas histórias bíblicas, e Abraão empunhando, né, aquele punhal pronto para sacrificar Isaac, e o cordeiro do lado, depois que foi sacrificado. Eu lembro daquelas histórias e cresci na minha mente, aquelas histórias estampadas na minha mente, sempre com o temor do Senhor, mas na adolescência acabei me desviando. Quando estava no colégio, já no segundo grau, de 99 a 2001, eu lembro até que em 99 eu li algo sobre a Guerra de Kosovo, essa região aqui na Albânia. Nunca imaginei que eu estaria um dia nessa região. E eu lembro de uma irmã, uma moça, que ela falava de Jesus para mim. Mas assim, eu sou uma pessoa introvertida, mas lá no segundo grau eu fazia lá as minhas travessuras. E ela falava para mim: Eduardo, você precisa de Jesus. Certa feita ela me convidou até para a igreja adventista, mas na época eu não tinha nenhum interesse. E continuando a minha vida, estudando, um amigo ali, vizinho meu, Luiz Carlos, certa feita me convidou para ir na Igreja Assembleia de Deus em Artur Rios, da qual nós somos membros hoje. Nosso pastor, o pastor Celso, deixa até aqui um abraço ao pastor Celso, sua esposa Ivanise e família. E naquela época eu cheguei observando aquela igreja com muita crítica, porque era um ambiente diferenciado. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus crê de uma forma diferenciada dos dons espirituais, como diferente do que eu aprendi lá na igreja congregacional. Mas eu estava ali no culto, muitos amigos, pessoas, né, saíamos juntos, jogávamos futebol juntos, e estava ali com aquela juventude. E os líderes da juventude também, pessoas abençoadas, o Felisberto, a Lena, que muito nos incentivaram naquela época. E minha experiência com o Senhor, de conversão, foi ali na Igreja Assembleia de Deus. Eu tinha, como eu disse, eu tinha aquele temor. Eu estava um dia sentado na galeria e um pastor estava pregando, um pastor convidado, mas lembrando que antes disso, na minha época de colégio, eu acabei esquecendo, eu peguei na caixa de correio um panfleto, e naquele panfleto estava João 14,6, onde está escrito: eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus dizendo. Mas naquela noite de domingo, aquele pregador estava pregando. Eu não sei se ele era dali da igreja ou era convidado, parece que era uma festa na igreja. E eu estava lá na galeria sentado e de repente ele citou esse versículo. Eu não estava prestando atenção na pregação, mas esse versículo me chamou a atenção. Ele disse: Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Naquele momento, eu sempre conto, eu digo que parece que foi a experiência do trovão e do fogo e da eletricidade, do fogo e do trovão. Porque eu senti um calor, um fogo nos meus pés que subia e ao mesmo tempo começou a cobrir meu corpo de baixo para cima, e parecia que aquele trovão, aquela eletricidade de cima da minha cabeça ia descendo até as pontas dos meus pés, e eu fiquei paralisado naquele momento. Até o meu amigo disse: está acontecendo alguma coisa? Eu disse: não está acontecendo nada, mas eu estava com medo, mas com muito temor ao mesmo tempo. E eu saí dali da igreja, eu desci daquela galeria com medo, assustado, porque eu nunca tinha sentido a presença de Deus. Eu fui ao estacionamento e me perguntava o que era aquilo. Naquele momento eu ouvi a voz do Senhor Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele disse: você busca a verdade, você busca o caminho. E eu dizia no meu coração: sim. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Naquele dia eu fui para casa e eu falei com a minha mãe: mãe, hoje eu entreguei minha vida ao Senhor. Minha mãe falou: ok, tudo bem, porque minha mãe, ela me via às vezes sempre estressada, embora ela colocasse sempre os louvores
lá tocava os louvores, a gente cantava os louvores, mas ainda não tinha nascido de novo. E muita angústia, né? Uma pessoa um pouco nervosa, ela via isso, ela se preocupava, e ela falava comigo, procura uma igreja. Mas eu não entendia. Mas daquele dia, minha vida começou a mudar. Eu fui para o quarto, comecei a ler a Bíblia, e lendo a Bíblia sempre, estudando a palavra de Deus. E eu fiquei com medo, porque meu amigo me convidou de novo à igreja, e eu disse, eu não vou. Eu não piso mais naquela igreja. Passou uns 2, 3 domingos, mas um dia eu tomei uma decisão. Eu falei comigo mesmo, eu preciso entregar minha vida ao Senhor. E um dia eu estava na calçada de casa e eu falei com ele, você vai no culto hoje? Ele disse, não, minha mãe está doente, hoje eu não vou no culto. E eu ia no culto somente com ele, com o Luiz. E ele foi para casa, eu fiquei ali sentado no portão, pensando, e vou no culto ou não vou no culto, e de repente uma voz no meu coração disse, vá. E eu fui dentro, botei minha calça, botei o tênis, fui para o culto sozinho, sentei na galeria lá no mesmo lugar onde eu tinha sentido a presença do Senhor. Estava lá esperando agora o pastor Celso fazer o apelo, e no final do culto tem alguns anúncios e logo depois tem um apelo. E naquela noite eu pensei, meu Deus, eles não vão fazer o apelo porque ele estava demorando, mas de repente o pastor pegou o microfone e ele disse, se existe alguém aqui nessa noite que quer entregar sua vida ao Senhor, desça aqui, vem aqui à frente. E eu desci da galeria correndo, fui lá à frente e entreguei minha vida ao Senhor Jesus. Desde aquele dia a minha vida começou a mudar, mudou de forma completa. Minha mãe começou a perceber a mudança na minha vida, meus irmãos, e hoje estou aqui na Albânia como missionário fazendo a obra do Senhor Jesus. Nos próximos vídeos a gente vai contar mais detalhes, quem sabe, de como eu cheguei no campo missionário. A Jane também vai estar falando aqui, temas diferenciados, mas você pode deixar aí o seu comentário e eu agradeço por você ter tomado o seu tempo nesse momento, por ter assistido. Deus te abençoe, em nome de Jesus.